Obrigado, Sérgio. Queria começar fazendo uma oração aqui conosco. Ah, Deus eterno, Pai, queremos nos colocar diante da Tua presença e pedir para que o Senhor esteja conosco à medida que a gente revê a história de homens e mulheres que foram impactados pelo Senhor, pela Tua palavra, que tiveram suas vitórias e seus erros, mas que também foram sementes que ajudaram a que a nossa fé fosse criada, fosse vivida. Eu me lembro de uma escritura em que Paulo diz que quando ele estava preso, falava que muitas pessoas pregavam o evangelho, algumas por motivos que não eram nobres, mas que o importante é que Cristo estava sendo pregado. E é tão impactante e poderoso ver que a tua palavra, Deus, tem um poder de transformar nossas vidas. Não são as metodologias, não são as, as criações humanas, mas a tua palavra sobrenatural tem um efeito poderoso sobre os nossos corações. Por isso eu te agradeço, Deus, e oro para que a gente possa lembrar da nossa história e conseguir, ao mesmo tempo que possamos ver aquilo que foi errado e que a gente possa não cometer os mesmos erros que foram cometidos antes. E nós também possamos ver que o Senhor trabalhou. E ver o Senhor na história faz toda a diferença. Por favor, me usa na aula e prepara os corações para receber as informações. E obrigado pelo Senhor estar cuidando de nós. Obrigado pelas pessoas que estão cuidando da escola bíblica, pelo Sérgio, pelo Denilson, pelo Brunão. Obrigado, Pai, pela vida do Solomon, que tem compartilhado junto comigo nessa série. E obrigado muito pela minha família também, que tem me apoiado. Te oro grato, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu vou recapitular um pouco as coisas que a gente falou na última aula, para dar um contexto. A gente falou de Crossroads a Boston, mas eu vou falar isso bem rápido, só para a gente se situar. Talvez quem não esteve na última aula, eu agradeci a minha família, a Deus e ao grupo da escola bíblica e ao Solomon. Essa é a minha família e, bom, refaço o agradecimento. De fato, sem eles, não poderia ter feito esse trabalho. Eu falei sobre a abordagem, que eu não quero ser somente alguém que não quer errar, como a gente errou no passado. A frase do Satayana, né? Aqueles que não conseguem lembrar do passado estão condenados a repetir o mesmo erro. Mas não só isso, eu quero também ver como Deus trabalhou na história e lembrar daquilo que pode me dar esperança, que Deus trabalhou por meio de homens e mulheres no movimento. A gente falou da década de 60, que teve um movimento chamado Bible Chair, que eram aulas na faculdade, e que foi sobreposto por um movimento novo, que era um evangelismo no campus. Esse evangelismo no campus teve um impacto muito grande nas igrejas de Cristo, num seminário de 68, onde foi falado de um projeto piloto que estava acontecendo numa igreja na Flórida. E esse seminário procurou falar de algumas coisas que as igrejas de Cristo faziam ou enfatizavam que poderiam ser diferentes, sobre comunhão, sobre evangelismo e outras coisas. A gente viu que esse movimento do evangelismo universitário não teve uma vida longa, porque teve repercussões, e a gente falou de um Open Forum que aconteceu numa universidade. Os organizadores do Campus Evangelism foram lá, mas esse movimento começou, mas caiu. Mas a igreja em Crossroads permaneceu. Chuck Lucas trabalhou fortemente na igreja e fez várias implantações de pastoreio e de evangelismo.
implementando os Soul Talks, que é o que a gente chama de bate-papos bíblicos hoje, e tendo vários cultos. A igreja era muito forte na palavra de Deus e procurava conhecer a Bíblia profundamente. Eles faziam entrevista com as pessoas que iam ser batizadas, que ficou conhecida como cálculo de despesas. Nem todo mundo que queria ser batizado era batizado. E os novos convertidos eram encorajados a passarem diariamente tempo lendo a Bíblia e orando. E posteriormente isso ficou conhecido como tempo com Deus. E havia um esforço para se manter um contato diário entre os membros, e uma parceria de oração. Eles chamavam de parceiros de oração, que é semelhante aos relacionamentos de discipulado, como nós temos hoje. A gente falou sobre o impacto que esse movimento teve, esse foi um dos líderes, falou a respeito deles, e sobre as práticas de namoro que não mudaram muito de 67 em nossas igrejas, né? O enfoque na pureza, a forma de ter as saídas, era basicamente a mesma coisa. Foi um movimento controverso e, ao mesmo tempo, que cresceu com muitos batismos, e eles fizeram uma escola de treinamento de ministros, e esses ministros batizaram muitas pessoas, né? Aí tem alguns deles, e a gente terminou falando da saída do Chuck Lucas, por questões pessoais. Ele deixou de ser ministro da igreja de Crossroads, e a gente entra na igreja de Boston. Então, é difícil você falar da igreja de Boston sem você falar do Kip McKean. Essa é a foto dele quando ele era criança. Ele nasceu em 31 de maio de 1954, em Indianápolis, né, Indiana. A família dele não era religiosa, o pai dele era um cirurgião dentista nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele teve um descendente que assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, mas a família dele não era religiosa. Ele, na época que ele era mais novo, no ensino médio, ele frequentou uma igreja metodista, e ele alega que nessa igreja muitas coisas que ele adquiriu de convicções, ele aprendeu lá, inclusive a prática de ler a Bíblia todos os dias, a expiação, o conceito de que Jesus morreu para perdoar nossos pecados, que Jesus ressuscitou corporalmente. Ele fala que essas coisas ele aprendeu lá nessa igreja metodista, quando ele estava lá no ensino médio, né? E ele foi para a Universidade da Flórida. Quando chegou lá, ele perdeu esse fogo que ele tinha, né? Ele estava seguindo a vida. Lá eles têm as fraternidades da faculdade, e o Sam Lang foi da fraternidade que o Kip McKean era. Então, o Sam Lang convidou o Kip McKean para ele ir num culto de Crossroads, num encontro de Crossroads. Enfim, e o Sam Lang foi a vários encontros lá em Crossroads, e um dia, um dos membros da igreja, chamado Jim Walker, que eu não sei quem é, mas eu sei o nome, mas o Jim Walker chegou para ele, mostrou alguns versículos bíblicos sobre batismo, e na terça-feira, 2 dias depois, ele foi batizado no dia 11 de abril de 1972, às 1h30 da madrugada, ele foi batizado. E quando ele foi batizado, ele era muito fervoroso na igreja de Crossroads. Eles podiam, algumas vezes, uma vez no mês, eles faziam um momento em que os alunos da universidade podiam ir lá na frente, no púlpito, e falar algumas coisas no ouvido do Chuck Lucas, que era o líder lá, o evangelista, e eu pedi orações, né? E uma das vezes o Kip McKean foi lá e falou para o Chuck Lucas assim: eu posso falar algumas coisas? E aí ele começou a falar: no meu coração, Deus falou no meu coração isso, e a gente precisa ser comprometido. Enfim, ele falava com uma empolgação, e isso virou até uma prática. Pelo menos uma vez no mês ele pedia para o Chuck Lucas para falar, e ele fazia pelo menos um mini sermão,
de 3 minutos. Na época que ele foi batizado, eles não chamavam de discípulos. Na igreja de Crossroads, eles chamavam cristãos do cristãos do Novo Testamento, a vida de um cristão do Novo Testamento. Então, ele era muito fervoroso. Quando ele estava no 2º ano da faculdade, ele foi para a casa dos pais dele. Os pais dele tinham acabado de se mudar para Boston, e ele foi para a casa deles. E lá, assim que ele chegou, ele teve uma doença de pele que deixou ele com o corpo todo coberto de feridas na pele, e isso deixou ele profundamente desanimado. E ele fez tratamento, mas mesmo quando ele voltou para Crossroads, ele ficou com várias cicatrizes, né? E nessa mesma fase, o irmão dele mais novo, o Randy McKean, que era tanto irmão quanto melhor amigo dele, foi diagnosticado com câncer. E foi uma fase bem negra na vida do Kip, bem difícil para ele. Mas o irmão dele foi, para vocês terem uma ideia, o Kip McKean até escolheu não frequentar os cultos de semana para fazer uma matéria, e ele não tinha ele se sentia inseguro e uma necessidade de enfrentar os medos e inseguranças dele de forma agressiva e um desejo de superar. Mas depois o irmão dele foi batizado, ele se curou do câncer e foi batizado, isso trouxe muita esperança para ele. E ele se formou, ele também foi treinado em Crossroads para o ministério, e depois dele ter se Samuel, desculpa, sem querer eu fechei seu microfone. Se você puder abrir novamente. Ok. Então, depois de formado, ele foi chamado para trabalhar como ministro de universitários numa faculdade no Nordeste, a Faculdade Cristã do Nordeste, né, Northeast Christian College, que era próximo da Filadélfia. Quando ele foi para lá, ele ficou muito frustrado, porque os estudantes não respondiam a um chamado de comprometimento, e os outros líderes da igreja, eles se opunham, e isso fez com que ele, inclusive, desejasse abandonar o ministério. Inclusive, ele conversou com Chuck Lucas, que encorajou ele a continuar. Então, ele é chamado em 75 para trabalhar para uma faculdade, né, como ministro de universitário na Igreja de Cristo, a Heritage Chapel, em Charleston, em Illinois. Charleston, Illinois, é mais ou menos esse estado aqui, ó. Ficava mais ou menos por aqui, Charleston. Não sei se você consegue ver meu mouse aqui. Mas, nessa época, as igrejas de Cristo, elas que se estabeleciam fora do cinturão da Bíblia, que é essa área em vermelho aqui, que é o sul dos Estados Unidos, essa parte que tem uma tradição muito forte em ser voltada para a Bíblia, a maior parte é evangélica, ou de formação evangélica, mas as igrejas que se estabeleciam fora desse cinturão, elas eram consideradas missões pelas igrejas de Cristo. Então, missões é que elas eram apoiadas financeiramente, elas não eram autossustentáveis, elas recebiam ajuda financeira. E quem era o principal ministro, né, o ministro principal dessa igreja, era o Roger Lamb. Essa foto aqui não é dele na época, né, é depois, né, mas o Roger Lamb era o principal ministro da igreja em Charleston, e eles recebiam a ajuda financeira da Igreja Memorial em Houston, Texas, a Igreja de Cristo Memorial. Então, ele convidou o Kip McKean para lá,
e ele convidou também o Steve Johnson. Steve Johnson, ele era um ministro de jovens renegado nas igrejas de Cristo, mas ele convidou ele para lá também. Quando ele chegou, ele era meio desconfiado do Kip McKean, mas depois ele aceitou a mentoria dele e se tornaram grandes amigos. Em 75, o Kip se casou com a esposa dele, a Helena, que logo se juntou a ele servindo na igreja de Charleston. E assim, essa igreja, ela cresceu de uma forma extraordinária. Ele chegou lá em 75, tinha algumas poucas pessoas e eles chegaram a se tornar 300 pessoas na igreja e foi considerado um dos ministérios universitários que mais crescia nos Estados Unidos. E uma coisa interessante é que, quando eles começaram a trabalhar na igreja de Charleston, houveram algumas divergências em relação ao trabalho que estava sendo feito, e a igreja que financiava eles, que era a Igreja Memorial, em Houston, Texas, decidiu deixar de financiá-los, porque eles achavam que as práticas que estavam sendo implementadas pelo Kip McKean eram antibíblicas, e aí eles decidiram tirar o apoio financeiro do Roger Lamb e do Kip McKean. Eles escreveram uma carta em 1977 falando a respeito disso, mas inclusive eles listaram 14 itens que eles discordavam, enfim, mas eles conseguiram ter um apoio de uma outra igreja de Memphis e que pagou o salário do Kip McKean e metade do salário do Roger Lamb, com uma condição: que o Kip McKean, nos verões, frequentasse a graduação, a faculdade de religião em Harding, em Memphis, que era próximo dessa igreja, Union Avenue, a Igreja de Cristo, que financiou eles, e que o Kip McKean fosse visitá-los esporadicamente, fizesse algumas aulas para eles, né? E, bom, o Kip McKean, nessa época, ele uma vez estava saindo de um soul talk, que era aquelas conversas da alma, os bate-papos bíblicos, e passando por um dormitório de da faculdade, e uma pessoa grita para ele: "Ei, você aí embaixo, o Jim Jones." Eu não sei se vocês conhecem a história do Jim Jones, mas ele foi uma pessoa que foi um líder religioso de uma seita que levou várias pessoas para Guiana, e lá eles foram mortos e envenenados com cianeto misturado com suco em pó. E isso foi um choque em todos os Estados Unidos. As pessoas ficaram preocupadas com seitas, e fora dos Estados Unidos também. Então, esse evento, quando esse estudante chama ele de Jim Jones, afeta profundamente ele. Mas, na verdade, isso era mais um início do que ele iria passar no futuro, mais um gostinho do que ele ia experimentar, né, de uma oposição que viria para ele ainda maior. 2 meses depois, ele ia receber uma ligação para se tornar ministro de uma igreja, onde ele não apenas ia ser rotulado como líder de uma seita, mas ele, inclusive, receberia até ameaças de morte. Mas ele foi convidado para trabalhar na igreja de Lexington. A igreja de Lexington é interessante. Ele recebeu, em novembro de 78, uma ligação dos presbíteros de Lexington para ir trabalhar na igreja de Lexington, em Massachusetts. E eles pediram que o Kip McKean fosse para lá
para trabalhar como ministro, numa última tentativa de impedir que a igreja deles fechasse e fosse englobada pela outra igreja, que era a Igreja de Cristo de Burlington. Bom, a igreja de Burlington até chegou a contactar o Kip McKean, porque teve um estudante de Harvard que também foi convertido em Crossroads e que estava nessa igreja de Burlington, e ele falou sobre o Kip McKean, e a igreja lá decidiu convidar ele, talvez no intuito de continuar com esse Bob Mitchell lá, e eles oravam mas o Kip não quis. O Kip McKean tinha um sonho de ser um ministro de universitários em Harvard. Ele queria trabalhar em Harvard. Bom, Burlington era um lugar ótimo para ele começar esse trabalho na faculdade de Harvard, mas porque era próxima, era na cidade da faculdade, mas ele não aceitou. Ele não aceitou esse chamado. Mas a igreja de Lexington, quando chamou, que era a igreja menor, que estava prestes a fechar, eles não tinham dinheiro para contratar um ministro de universitários, além do ministro pregador. Então, o que eles decidiram fazer? Vamos convidar ele para fazer os dois papéis. Ele vai ser o pregador principal e ele vai ser também o ministro de universitários. E isso agradou ele, porque apesar dele ter esse sonho de ser ministro em Boston, em Harvard, ele queria que tinha o sonho de uma igreja em que não somente os estudantes da universidade fossem comprometidos, mas toda a igreja fosse comprometida. Então ele achou esse chamado muito interessante. Na igreja de Lexington tinha um casal bem influente, que era o Bob e a Pat Gamble. Esse é o Bob, esse é a Pat Gamble. Eles tinham um filho chamado Douglas Arthur, que é esse aqui, mas eles eram bem influentes na igreja e eles já tinham ouvido falar do Kip McKean, porque o filho deles, o Douglas Arthur, ele estudou na Duke University e lá eles tinham um ministro de universitários lá. O Douglas Arthur, ele era jogador de basquete do time da faculdade, mas ele tinha repetido todas as matérias. E o ministro universitário, chamado Steve Pipkin, ele ajudou o Douglas Arthur a dar uma virada na vida dele e acender novamente a paixão dele pelo cristianismo. Isso marcou o Bob e a Pat Campbell de modo que eles queriam convidar esse Steve Pumpkin para ir lá para a igreja de Lexington, talvez. E ele não quis, mas ele falou, mas o Kip McKean tem um sonho de começar algo em Harvard, de repente ele vai para a igreja. E eles falaram para os presbíteros, enfim, e o Kip e a Helena McKean foram para lá, para Lexington, em maio de 1979. Eles chegaram lá, o Kip McKean e a Helena tinham casado, eles estavam recém-casados, e ele tinha 25 anos, ela tinha 24 anos, e logo que eles chegaram lá, eles reuniram com a igreja toda, no que, em retrocesso, eles consideraram como o início de um novo movimento religioso. E talvez vocês já devam ter ouvido essa história, né? Que em 1º de junho de 1979 foi histórico quando 30 futuros discípulos se reuniram na sala de estar do Bob e da Pat Gamble numa sexta-feira, com uma visão coletiva de uma igreja onde não apenas estudantes universitários fossem totalmente comprometidos, mas também os jovens, os solteiros, os casados, os senhores e as senhoras. E esse era um conceito radical que não se observava em outros lugares. Então, esse discurso foi repetido diversas vezes em pregações, apresentações das igrejas de Cristo. Mas na época em que eles se reuniram aqui, né, essa foto aqui é 10 anos depois, não é em 79, isso aqui é em 89, mas é o pessoal que estava lá. Mas quando eles estavam se reunindo ali, ninguém tinha ideia de que estava começando nada, que tinha um movimento religioso que estava começando ali.
não era essa a ideia. Mas, principalmente depois da divisão, no final de 86, com as Igrejas de Cristo, isso começou a ser um marco considerado, principalmente depois da ruptura em 86 com as Igrejas de Cristo, como um começo de uma nova e distinta igreja. Assim, o Kip McKean estava começando a trabalhar ele era ministro universitário, estava começando a trabalhar com a igreja em todas as áreas, né? Então, não só universitários, mas os adultos mais velhos, os senhores solteiros. E, posteriormente, o Kip reconheceu que um dos atalhos que ele pegou foi considerar que ele era uma pessoa que sabia de tudo e não considerar que ele realmente tinha muitas coisas para aprender com os adultos mais velhos. E, assim, logo no começo da igreja, ele entrou num conflito com a Pat Gamble, que era uma das pessoas que, assim como Kip, era obstinada com opiniões fortes. O marido dela, o Bob, ele era um pesquisador do Instituto de Saúde Pública de Harvard, ele falava manso e ele fez o melhor que ele pôde para tentar mediar o conflito entre eles. E eles acabaram conseguindo se resolver, tá? E o Kip fala que isso foi um bloco de construção crucial no início da construção da igreja. Lá em Lexington, depois que ele fez as pazes com os Gambles, ele e os relacionamentos estavam solidificados, ele decidiu ele e Helena se colocarem na tarefa de ensinar líderes de ministério. Então, o Kip começou a dar aulas sobre o livro de Atos, todo sábado de manhã. Mais ou menos umas 10 pessoas frequentavam, e a maioria dessas pessoas não recebia salário da igreja, tinham homens e tinham mulheres também. As mulheres eram incluídas no treinamento de ministério, porque o Kip e a Helena acreditavam muito fortemente que as mulheres eram importantes trabalharem no ministério ativamente. Então, algumas das pessoas que participam aqui são algumas pessoas que foram treinados nesse curso de ministério. Steve e Lisa Johnson, talvez você conheça alguns nomes. Douglas Arthur e Joyce Crosby, que depois veio se tornar a esposa do Douglas Arthur. Jim Lloyd, Jim Anderson, Fred Fowler, Don Lee, Chris Timmons, que depois se casou. Chris se tornou a esposa de Marty Fuqua, que ele foi um estudante de Harvard também. E Lynn Embry, que depois se casou com Scott Green, que foram os missionários que implantaram as igrejas na China. Então, muitos desses indivíduos foram líderes principais do movimento. O McKean, ele também treinou eles em métodos evangelísticos, levando eles para bater porta em porta, evangelizar junto, ensinou eles como lideravam um bate-papo bíblico, e às vezes, tarde da noite, eles faziam algumas reuniões onde eles oravam, ou às vezes eles só ficavam juntos para aliviar as tensões. A igreja, ela tinha, em Lexington, tinha uma agenda cheia também. Eles tinham 2 cultos de domingo, um de manhã para visitantes e um no final do dia para os membros. E os casais que não tinham filhos, todos eles precisavam participar de pelo menos 2 Soul Talks, que depois vieram a se chamar bate-papos, porque o Kip McKean quis mudar esse nome, porque o Soul Talk tinha muito a ver com os anos 60, um círculo diferenciado. Então, bate-papos bíblicos tinha mais a ver com algo que ia ser discutido a Bíblia. Mas eles tinham 2 cultos de domingo, se você não tivesse filhos, você tinha que participar de 2 Soul Talks, 2 bate-papos. Na quarta-feira, tinha aula de Atos com uma sabatina de perguntas e respostas que o Kip McKean fazia. E assim, a igreja ela foi crescendo de tal modo que eles precisaram... Na verdade, lá em Lexington, quando ele chegou lá,
tinham cerca de 60 discípulos, mas nem todo mundo aceitou algumas mudanças. Inclusive o Kip falou, antes de crescer a gente vai diminuir. Mas ele queria fazer isso, chamar todo mundo a ser totalmente comprometido. Enfim, algumas pessoas tinham as suas razões para não aceitar algumas mudanças, mas nem todo mundo ficou. Da igreja que tinha mais ou menos uns 60, ficaram 30. E a igreja foi crescendo e eles tiveram que mudar de local. Eles tiveram que crescer. Eles começaram a alugar uma igreja batista em Arlington. Depois eles cresceram mais ainda e eles decidiram comprar um prédio para a igreja em Boston. E só que no dia, assim, no momento em que eles iam se mudar para o prédio, aconteceu um acidente e o prédio foi queimado. E isso marcou eles de uma forma, e assim, o Kip McKean tirou uma convicção. Olha, no primeiro século, as pessoas só foram se reunir em prédios. No cristianismo primitivo, as pessoas só foram se reunir em prédios lá para o terceiro século. E ficar alugando prédio, ficar comprando prédios, na verdade, é algo que drena muito recurso da igreja. É melhor alugar os lugares. Então, eles acabaram tendo essa filosofia. Então, eles alugavam, depois eles tiveram que alugar o Boston Opera House, que era um lugar maior, e depois eles tiveram que alugar onde o Boston Garden, que é onde os Boston Celtics jogam. Mas, assim, no primeiro ano do Keep lá em Lexington, foram mais de 100 batismos. No segundo ano, foram 170 batismos. No terceiro ano, 218. No quarto ano, 322 batismos. No quinto ano, 406 batismos. E no sexto ano, quase 600 batismos. Então, a igreja cresceu muito. E os cultos de domingo, a assistência de domingo eram bem altas. E uma coisa que o Kip se incumbia de fazer é que ele queria transmitir esse zelo de evangelizar para cada membro da igreja. Ele conta que quando ele era de Crossroads, na faculdade da Flórida, nos Soul Talks, ele sempre trazia visitantes. E aí ele conta que só teve 2 vezes que ele não trouxe visitantes, e nessas 2 vezes ele chorou muito, porque não conseguiu trazer alguém para ir para o bate-papo. Mas o que ele fazia? Ele pregava continuamente sobre evangelismo. E, por exemplo, alguns das pregações, os temas das pregações dele, da década de 80, glorificar a Deus e outras 10 maneiras e outros 10 incentivos para você evangelizar. O ministério multiplicativo, alcance alguém e toque alguém, os campos estão maduros, vai e dê muito fruto. Esses são alguns dos temas das pregações dele. Então, ele saturava a igreja com a ideia de evangelismo, ele com as pregações de evangelismo. E ele também praticava isso de treinar os membros em como estudar a Bíblia com não cristãos. Ele trabalhava muito nisso. E ele também usava de contabilidade, formas de medir como estava sendo o evangelismo, como estava sendo esse trabalho da igreja. Então, ele media isso. Então, foram algumas coisas que aconteciam na igreja. Então, geralmente, os membros eles eram chamados a evangelizar e eles faziam amizades, convidavam pessoas da família, pessoas que eles faziam amizade e eles convidavam para ir para a igreja e começavam os estudos bíblicos. E o que eles começavam a fazer é também convidar pessoas na rua. Como tinham algumas metas de conseguir levar alguém, às vezes eles faziam como se fossem blitz, né? Eles iam na rua e convidavam qualquer pessoa. E eles também faziam o seguinte: eles pegavam o telefone
das pessoas e ligavam para elas para confirmar que elas iriam na igreja. Quando a pessoa dava o telefone correto, e eles conseguiam fazer contato com a pessoa, eles continuavam fazendo isso que eles chamavam de acompanhamento ou segmento. E se a pessoa não respondia ao chamado, ao convite, depois de algumas tentativas, eles riscavam aquela pessoa do caderno e continuavam em frente. Mas eles chamavam muitas pessoas para a igreja. E o que aconteceu foi que a igreja começou a crescer muito. E não era mais que nem aquelas igrejas de universitários, em que você tinha poucas necessidades. Você tinha necessidade em casamento, você tinha necessidade de criação de filhos, você tinha várias necessidades dentro da igreja. E eles precisavam de pessoas para liderar, para ajudar o povo da igreja. Então, o que eles pensaram em fazer, o que a Maquin trabalhou eu preciso ajudar as pessoas a evangelizar pessoas que ele chamava de pessoas afiadas, pessoas que são líderes naturais, pessoas. Então ele trabalhava com a congregação de modo a ajudar as pessoas a não terem medo das pessoas, a não terem porque alguém é um chefe dele, porque alguém tem alguma posição acima. Convida essas pessoas, tenta procurar pessoas afiadas, supera as suas intimidações de pessoas que você se sente inferior a elas e convida essas pessoas. Então, isso era estimulado na igreja, você convidar pessoas afiadas. E na igreja de Crossroads, eles tinham várias convicções que eles anotavam nas Bíblias dele atrás e falavam sobre batismo, sobre pecado, sobre diversas coisas. Mas baseado numa série de um evangelista da Igreja de Cristo chamado Julie Miller, que ele fazia, sabe aqueles filmes e falava sobre o plano de redenção do homem e ele passava como se fosse um filme. Ele, inspirado por esse trabalho de Julie Miller, ele esquematizou uma série de estudos bíblicos que ele chamou de princípios básicos, ou first principles, que ele colocou 9 estudos bíblicos para serem estudados com as pessoas, né? Então, isso deu uma identidade muito grande para os membros da igreja de Boston, que eles sabiam quem eles eram, quem era um discípulo, e por conta desses estudos bíblicos que eles tinham. Então, existia o estudo de discípulo, que era um dos primeiros estudos, e já chamava a pessoa a um compromisso com Cristo, o estudo de palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, a vinda do reino, a luz e trevas, o estudo de cruz. Geralmente, nesse estudo, o estudo de luz e trevas, as pessoas falavam dos seus pecados. A maioria de vocês já deve conhecer esse estudo, mas quem conduzia o estudo falava sobre o que era pecado e falava dos pecados em alguns exemplos e chamava a pessoa que estava estudando a Bíblia a falar dos próprios pecados dela e depois se arrepender deles e conversar com Deus a respeito. O estudo de cruz era um estudo que as pessoas tinham que se emocionar. É como se fosse um termômetro, se foi um estudo de bom ou não, se a pessoa chorou, se a pessoa realmente foi quebrada ou não. Como tinha muitos carismáticos, esse movimento de pentecostais estava crescendo, tinham 2 estudos, que era o batismo com o Espírito Santo e dons miraculosos do Espírito Santo. O estudo de igreja verdadeira, que na verdade o estudo chamava igreja, depois que foi. Mas o estudo de igreja mostrando a igreja universal de Deus. E o cálculo de despesas, que era uma entrevista ou com o ministro ou com o líder, para ver se a pessoa realmente estava pronta e também para pegar falsos pessoas que estavam se alistando na igreja, porque isso acabou vindo a acontecer. Pessoas queriam participar da igreja e elas fingiam que estavam querendo
passavam pelos estudos, mas às vezes tinham segundas intenções, ou tinham alguma dificuldade e, ou de compreensão e acabavam passando pelos estudos, e era preciso fazer uma triagem para ver se a pessoa realmente estava bem para entrar para a igreja, né? Então, tiveram vários casos bizarros, assim, né? Porque tinha todo tipo de gente na igreja. Então, teve uma pessoa que disse que fazia parte da equipe olímpica dos Estados Unidos. E aí, um dos líderes da igreja fez panfletos, fez um evento especial, porque ia ter um palestrante que fazia parte da equipe olímpica dos Estados Unidos, tal. Aí alguém da igreja foi pesquisar a respeito e ele não estava, o nome dele não estava lá na equipe olímpica. E aí ele falou que não estava lá porque fez uma cirurgia, e aí mostrou uma cicatriz, e o líder da igreja já estava indignado, furioso com ele. Ele pegou o esparadrapo, puxou. Quando ele puxou o esparadrapo, não tinha nenhuma cicatriz embaixo, que a pessoa tinha inventado toda aquela história. Teve na África do Sul, teve isso quando a igreja expandiu já na década no final da década de 80, 90, teve uma pessoa que disse que conhecia o Elton John, que era amigo dele, e aí eles organizaram um safari para o Elton John ir lá e eles poderem evangelizar e falar sobre a mensagem do evangelho para ele. Aí ele iria para a igreja e tal. Só que quando foram ver isso, na verdade, não era verdade. Foi uma história que contaram. Então, teve diversos casos que, por exemplo, tinha pessoas que diziam que era da faculdade de medicina de Harvard. Aí você começava a estudar com a pessoa nunca tinha ido para aquela faculdade. Enfim, tinha vários tipos de coisas assim. Mas, então, o cálculo de despesas era importante para fazer esse filtro e também para proteger até de casos ainda piores, né? Que às vezes as pessoas tinham intenções ou motivos ruins. A igreja, ela batizava todo tipo de pessoa. Claro que passava por um processo, mas tinha pessoas que tinham sido ladrões, pessoas que tinham sido predadores sexuais, pessoas que foram traficantes de droga, assassinos, e até mesmo um serial killer. Não sei se vocês já ouviram falar no Jeffrey Dahmer. Ele foi um assassino em série e ele fez um estudo com um evangelista na igreja de Chicago. Ele decidiu parar os estudos dele, desistiu de continuar e depois ele foi pego, mas ele era um assassino em série. Ele, quando estava na cadeia, interessante, só uma curiosidade, ele estudou a Bíblia com uma pessoa, com um membro da Igreja de Cristo, que não era da Igreja de Boston, mas ele estudou com alguém da Igreja de Cristo, e ele foi batizado, e ele morreu na cela dele. Uma pessoa de outra cela assassinou ele, mas o irmão dele se tornou um discípulo na Igreja de Cristo Internacional. Enfim, tinham várias situações. Teve uma situação interessante, inclusive, isso, se você procurar no YouTube, você pode achar. Teve um repórter, uma repórter da ABC News, que participou do estudo de trevas com uma câmera escondida e botou no ar tudo que foi perguntado. Então, tinham perguntas sobre se ela já tinha feito sexo, o tipo de sexo que ela tinha feito, e isso chocou muitas pessoas, né? Enfim, acontecia várias situações assim. A igreja de Boston, ela decidiu ter uma estrutura de organização da igreja, e ela tinha e aí você tinha líderes de bate-papo. Acima dos bate-papos você tinha as famílias, logo em seguida você tinha as zonas ou regiões, e aí você tinha um setor, você tinha região, depois uma super-região. Depois, isso foi aumentando com
os líderes de setores mundiais, enfim, isso foi e um evangelista sendo alguém que tem um relacionamento de discipulado com o evangelista de outra igreja, que supervisionava aquela igreja. Mas a ideia da organização ela se baseava em Êxodo 18, com o conselho de Jetro, líderes de 10, líderes de 100, líderes de 1000. Então, eles usavam Êxodo 18 para falar a respeito disso. Isso aqui é um jornal, que é o Boletim da Igreja de Boston, explicando, né, sobre as igrejas em casa e a estrutura que eles utilizavam. Então, acabava que eles tinham uma estrutura hierárquica, né? Então, você tinha os membros e os discipuladores, os líderes de bate-papo, os líderes de família, os líderes de zona, os líderes de região, os presbíteros da igreja e os evangelistas da igreja. Os evangelistas estavam acima dos presbíteros. Isso foi uma ação que foi contrária a como Crossroads trabalhava, por conta de eles terem recebido críticas e tudo que eles passaram com as polêmicas e controvérsias por conta da implementação do que eles aprenderam em Crossroads. Eles acharam que era melhor deixar os presbíteros não acima dos evangelistas. Enfim, não sei se foi a melhor opção, mas quer dizer, eu acredito que não foi. Mas e você tinha igrejas pilares, líderes de setores geográficos e o líder de setor mundial. E aqui estão em verde são as pessoas que recebiam o salário da igreja, e em cinza as pessoas que não recebiam o salário da igreja. Então tinha uma estrutura hierárquica na igreja. E quando você tinha necessidade de levantar a liderança, e eles treinavam, né, como teve aquele seminário que o Kip McKean fez com aqueles aproximadamente 10 lá em Charleston. Ele também, desculpa, em Lexington. Isso era para ser continuado, mas assim não foi tão continuado da mesma forma que começou. Mas se valorizava muito a prática, o andar junto com outros líderes. Então, e o relacionamento de discipulado que eles tinham, então isso era valorizado muito. E eles não valorizavam, e na verdade às vezes até viam como negativo alguém que fez um seminário, tinha uma formação acadêmica na Bíblia, porque a ideia era que as pessoas que têm uma formação acadêmica são muito teóricas e elas precisam de ter mais prática. Às vezes elas não são tão evangelísticas e acabam sendo críticas com muitas coisas. Então, com o passar do tempo, na verdade, na igreja de Boston, eles não enviavam pessoas para fazerem seminários bíblicos. Eles usavam pessoas que, geralmente, e muitas vezes, eles pegavam pessoas que tinham sido proeminentes no mundo, às vezes até no mundo corporativo, e essas pessoas acabavam se tornando líderes dentro da igreja. Os evangelistas, eles eram o principal, né, na cadeia, né, eles que lideravam as igrejas eram os evangelistas. Nas igrejas de Crossroads, eles não tinham nenhum evento especial, assim, não tinha tanto de reconhecer ou de ter uma cerimônia para levantar um evangelista. Ele era contratado, a pessoa vinha lá, às vezes tinha uma apresentação, mas o Kip McKean decidiu fazer um reconhecimento público quando se levantava um evangelista e se dava uma Bíblia para ele, fazia uma exortação com base em 1 Timóteo 4, sobre pregar a palavra. Desculpa, 2 Timóteo 4, prega a palavra em tempo e fora de tempo. E era uma cerimônia e ele se tornava reconhecido diante da igreja. E geralmente também era levantada uma conselheira de mulheres, que era a esposa dele,
que também trabalhava com as mulheres na igreja, e eles eram os líderes mesmo da congregação. Em 1993, numa conferência de liderança, uma pessoa que era mais inclinada para o estudo fez um apelo baseado na Bíblia para existir a função de mestre. Então, em 1993, nessa conferência de liderança, o Douglas Jacob e mais outras 3 pessoas foram levantadas como líderes, como mestres na igreja, mas eles às vezes eram consultados para tirar uma ou outra dúvida, mas eles não tinham uma função ministerial bem definida e nem eram considerados pessoas para realmente lidar com os problemas. Mas os líderes de setores mundiais, os evangelistas, eles trabalhavam mais. Mas o Douglas ele já era evangelista e ele foi colocado como mestre, e geralmente alguns mestres também já eram evangelistas. Geralmente eles já eram evangelistas ou líderes de setor, líderes de região. Então, e tinham muito poucos, né? E o que aconteceu com a igreja foi que ela começou a usar ferramentas de produtividade, porque muitas pessoas que se tornaram líderes, elas vinham do mundo corporativo e elas aplicavam as coisas que elas tinham aprendido. Então, tinham contabilidade não só para ver a espiritualidade das pessoas, mas muitas vezes isso media quanto tempos com Deus, se a pessoa tinha acordado no horário, e se a pessoa, até mesmo a intimidade de um casal era contabilizada, e tinham estatísticas, isso dependia de líder, de região, de local, mas isso foi muitas vezes implementado. E existia uma pressão em cima dos líderes que sentiam uma necessidade de compartilhar boas notícias, e muitos desses líderes se tornaram orientados a tarefas nas interações com os outros cristãos, e não tinham bons relacionamentos. Era mais o que eles tinham que fazer. Isso criou um ambiente de tensão e insegurança em muitas congregações. Os líderes que se tornaram mais efetivos foram aqueles que aprenderam a construir um senso de família nos seus grupos. Existia o núcleo da estratégia para supervisionar, treinar os líderes e fortalecer a vida espiritual era o discipulado. Em Crossroads, o discipulado era informalmente vertical. Um cristão mais antigo tinha era parceiro de oração de um cristão mais novo. E isso era algo informal, que existia essa verticalidade, mas era informal. Mas em Lexington, em Boston, isso era como se fosse o discipulador tinha uma autoridade, como se fosse uma autoridade dada para a igreja, que ele estava acima. Aconteceu alguns abusos do discipulado, isso é uma realidade. Muitas pessoas, às vezes os discipuladores eram duros, às vezes eles não estavam preocupados com o que a Bíblia dizia, mas com as opiniões deles em serem cumpridas. E às vezes o que acontecia era um distanciamento por conta de mesmo pecado de um discípulo na relação com o discipulador. O que a igreja ela praticava disciplina, os membros que eram pegos flagrantemente desobedecendo, eles eram disciplinados, retirados da igreja. Isso geralmente era feito informalmente, ou quem se tornava excessivamente crítico. Esses que se tornavam excessivamente críticos, ou pessoas que eram líderes influentes na igreja e que eram disciplinados, eles eram marcados, ou seja, você não podia ter mais contato com aquela pessoa, né, porque ela foi expulsa da igreja e você não deveria ter mais contato com ela. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, não sei se eu consigo mais uns 5 minutos aqui de vocês, mas eu vou falar um pouco da separação das igrejas de Cristo. Tinham pessoas influentes das igrejas de Cristo que foram para a igreja de Boston e elas encontraram um lugar que elas viam suas aspirações dela realizadas. Outras discordavam e não apoiavam o movimento de Boston. Em 1985,
tanto a igreja de Boston quanto a igreja de Cristo eram consideradas a mesma igreja. Mesmo que tinham um movimento de discipulado totalmente comprometido, eles eram igrejas irmãs. E, e eles cresciam muito, inclusive saíam matérias. Por que a gente continua falando da igreja de Boston? Porque eles estão crescendo, eles estão fazendo coisas fenomenais. E aí, assim, a igreja de Boston decidiu convidar o diretor do Instituto de Crescimento da Igreja de Abilene para fazer uma pesquisa. E ele fez a pesquisa dentro da igreja de Boston. E ele teve acesso a todas as reuniões de líderes, de tudo. E ele escreveu um livro, né? O Dilema do Discipulado. E esse livro, quando saiu, foi uma surpresa assim grande, né? Porque ele falou que as pessoas sofriam de problemas psicológicos que eram frequentes, que aconteciam em seitas que manipulavam pessoas. E, enfim, isso foi bem... Isso causou uma certa amargura, foi o início de uma ruptura com as igrejas de Cristo. Jerry Jones foi um cara que foi para a igreja de Cristo, que foi para a igreja de Boston, mas ele depois se desvinculou do movimento e ele fez várias pregações, começando em Athens, na Geórgia e em outros lugares. Ele falou de 4 preocupações que ele tinha com o movimento de discipulado, que era o mau uso das escrituras, a forma de discipulado um sobre o outro, rebatizar pessoas e a forma do uso da autoridade. Isso foi marcando eles de tal modo que, em 1986, começou a se criar uma cultura de fazer restaurações. As restaurações, né, assim, o Kip falou assim, tem muitas pessoas da Igreja de Cristo que agora são da nossa igreja, a gente tem que ver se eles são realmente comprometidos. E aí, assim, as igrejas eram diminuídas e pessoas eram retiradas, né? E eles estavam fazendo essas reconstruções das igrejas. E eles usavam passagens como Neemias para falar sobre essa reconstrução e o comprometimento de todas as pessoas. E teve 2 pessoas que foram muito influentes no movimento de Crossroads. Em 85, vocês lembram que o Chuck saiu. Então, assim, em 87, o Tom Brown, que também foi treinado em Crossroads, e o Sam Lang, que convidou o aqui, eles decidiram se juntar ao movimento de Boston. E isso gerou divisões na igreja que eles faziam parte, elas se dividiram mesmo. E, enfim, e essa divisão começou a ficar marcada nas publicações, em várias coisas. Em 1992, num artigo do Dr. John Wall, do Fuller Theological Seminar, ele chamou a igreja de Boston, o movimento de Boston, de Igreja de Cristo, que era uma igreja de Cristo, internacionais. Aí eles gostaram do nome, e o nome ficou até hoje, desde 1992, a gente tem se intitulado as Igrejas de Cristo Internacionais. Bom, é isso, desculpa eu passar um pouquinho do tempo, espero que você tenha conseguido receber as informações e queria poder abrir para perguntas e respostas. Obrigado. Samuel, muito obrigada, viu, pela aula. Obrigada, muito, muito legal. Eu estou aqui longe da minha irmã, essa irmã Dali, e eu estava mostrando as fotos para ela, né, que você colocou aí, e ela falando, a galera que ela conhece. Muito legal, viu? Que eles têm mais de 30 anos, enfim. Só uma situação, você falou que desde quando a nossa igreja foi intitulada para ser a Igreja de Cristo? A gente assumiu esse nome em 1992. 92, muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Samuel, eu só ia pedir para você parar de compartilhar para aparecer todo mundo aqui na tela, pode ser? Claro, claro.
Ok. Legal, obrigado. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta ou comentário. Nelson, você ergueu a mão? Não. Não. Ainda não. Assim, uma observação só. Assim, em 1992, a gente foi reconhecido por esse Dr. John Vogt como Igreja de Cristo Internacionais, e a gente assumiu esse nome. Mas a divisão vem desde 86. 86 foi o marco ali. Depois do livro do Dilema do Discipulado, a Amargura e as Reconstruções, dividiu mesmo. Rômulo? Bem, Samuca, muito obrigado, viu? Eu acho que bem, já trouxe o porquê é importante a gente estudar história, né? Saber de onde a gente veio e várias coisas positivas, legais, outras coisas não tão positivas, coisas que a gente aprendeu. Muito importante, queria agradecer por isso. Eu queria fazer algumas coisas que eu queria trazer aqui. Uma pergunta sobre, logo no começo, que eu fiquei um pouco confuso, com relação ao... você falou logo no começo que o posso ter entendido errado, tá? Mas que o Kiba Kim, ele ficou chateado. Eu não sei se ele teve algum tipo de ruptura com o Cross no começo, tipo, antes do irmão dele ser batizado. Ele estava magoado com alguma coisa, não sei se foi uma doença dele. Eu não entendi aquele trecho. Se eu puder só... Não sei se isso é significante, assim, para o desenrolar da história. Isso é uma coisa. E outra coisa, eu já ouvi dizer que quando a igreja chegou aqui no Brasil, em São Paulo e tal, a igreja, irmãos, desculpa se eu estou machucando alguém de alguma maneira, mas enfim, embora houvesse todo o discipulado e tudo mais, algumas coisas talvez não fossem ideais, era bem mais saudável do que conforme foi ficando a partir de, até onde eu sei, 95. Eu posso estar enganado, mas pelo que eu ouvi, o que estava na minha cabeça era que a partir de 95 as coisas de estatísticas, números, controle, contabilidade foi mais acentuado. Posso estar totalmente enganado, mas isso é uma coisa que eu queria saber, porque pelo que você falou, isso tudo já acontecia desde praticamente sempre, né? Eu queria ouvir um pouco de você com relação a isso. Obrigado. Uhum. Obrigado, Romulo. Então, o que eu Não sei nem falei... se essa pergunta se fica somente em você, talvez se alguém quiser complementar também. Obrigado. Se alguém quiser complementar, aí Denilson, Sérgio, o Bruno. Mas, assim, sobre a sua pergunta primeira, o Kip McKean passou por uma fase de luta espiritual por conta do que ele passou. Ele teve uma doença de pele que foi marcante na vida dele. Ele teve um irmão com câncer e essas coisas fizeram com que ele esfriasse um pouco. Não foi com Crossroads, não foi com ninguém, foi a fé dele não estava bem naquele momento. Isso foi no final do segundo ano dele na faculdade, quando ele foi para casa, ficou doente, e o irmão dele também teve câncer, e quando ele voltou, ele não estava tão animado como ele estava no começo. Mas essa fase passou, não foi uma fase na vida dele. Agora, eu entrei na igreja em 2001, tá? Então eu não sei muita coisa de 87 até 95. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: existiu um plano de evangelismo mundial. E esse plano, ele exigiu muito de diversas igrejas.
Então, era um plano de evangelismo mundial audacioso, chegar nas nações que tinham um determinado número de habitantes, e isso foi cobrado, as igrejas foram puxadas para alcançarem essa meta. E isso custou um preço, isso custou um preço. Alguns líderes, por exemplo, Roberto Carrillo, ele disse que um dos motivos de ter de uma disfunção na igreja de Cristo Internacional foi a forma como eles tentaram fazer um crescimento muito rápido, além da capacidade que a igreja conseguia suportar. Eles alcançaram a meta, mas teve um preço. E esse sonho surgiu quando, Samuel? Tipo, desse alvo, um irmão aqui até falou sobre a questão das mega igrejas. Isso veio quando? Você sabe? 1994, foi a proclamação de evangelismo mundial. Entendi. 1994. Obrigado. Como? Eu ia comentar um pouquinho, mas eu vi que a Tereza ergueu a mão, e a Tereza me carregou no colo aqui na igreja. Então, acho que ela vai poder falar um pouquinho melhor dessa época. Se faltar alguma coisa, eu falo também. Vai lá, Tereza. Obrigada. Muito obrigada, Samuel. Você e o Salomon falando e nos fazendo lembrar todas as coisas. Eu fiquei emocionada e, ao mesmo tempo, assim, perplexa como nós conseguimos passar por tantas coisas, né? Só Deus mesmo. Então, só para responder rapidinho a resposta do Rômulo, eu vim para a igreja no início de 87, e com o que era muito claro era o modo do líder. Por exemplo, aqui era Miguel e Brigitte Talhaferro, eles eram muito, muito amorosos. Então, era tudo, o discipulado era um discipulado, evangelizar pessoas, era tudo feito com muito amor. Não existia estatística ainda, não tinha essa coisa de estatísticas, porque era muito amor, era feito tudo com muita amizade, a gente sempre estava junto o tempo inteiro, aquela coisa, mal ver a família, mas a gente queria mais era estar com a família cristã mesmo, mas não tinha isso, era um relacionamento muito, muito seguro, muito amável, né? E muito respeitoso, e de muito aprendizado. A gente aprendia muito, eu fui convidada na faculdade, então eu fiquei muito próxima da Anne Brigitte para ser treinada. E aí, em 1990, quando veio João e Bárbara... 89 para 90. 89, 88 para 89. Quando chega João e Bárbara, muda completamente, aí tudo isso aí que foi falado é que aconteceu, bem exatamente assim, com as estatísticas, discipulado dessa maneira, foi, então, e com os líderes também que foi crescendo, líderes mundiais, regionais, aqui nós ficamos primeiro, era Steve Johnson, com Lisa Johnson e Miguel. Aí eles vinham muito para cá, todo esse pessoal Fuqua, eles vinham muito para cá no início. O próprio Kip McKean veio algumas vezes, bem no início. Aí, quando veio João e Bárbara, que era outra linha de líder, não sei se era a maneira, Felipe, não sei se era pessoas, era Felipe Lembe, aí veio com toda essa carga muito dura, muito forte, muito tudo isso aí que você descreveu. Mas no início não era assim, não. Tanto que no primeiro ano, no ano que eu estava, 100 pessoas foram batizadas. E era uma alegria, não era do jeito que foi depois. Então, a coisa que eu pensava muito era a maneira das pessoas serem. Eles sabiam tudo isso, faziam tudo isso, mas era a maneira que eles enxergavam. Então, foi isso que foi. Início não foi assim. Depois da vinda do João e da Bárbara que começou tudo isso, com muita força. Foi isso. Muito obrigado, Tereza. Nada. Ok. Letícia?
Oi, gente, boa noite. Eu não sei se o Williams vai falar sobre esse assunto, eu ia mudar, fazer outra pergunta. Não, fique à vontade. Se precisar, a gente retoma depois. Tá, Faz tudo a sua bem. pergunta sem problema. Tá, tudo bem. Gente, boa noite, sou a Letícia, sou daqui da Igreja do Rio. Samuel, muito obrigada, de verdade, enfim, eu cresci aqui na nossa igreja, né, acho que é a primeira vez que, olhando de fora, assim, para o passado, dá para questionar, né, umas coisas que são tão naturais para mim, assim. Eu achei muito interessante quando você falou sobre a visão dos seminários como desnecessários ou negativos e a mudança que trazer pessoas que eram líderes em trabalhos fora da igreja mudou, né, e influenciou, pelo menos eu entendi dessa forma, influenciou as práticas e a cultura dentro da igreja. E aí, eu queria ouvir você, enfim, quem mais quiser comentar, sobre o que você conhece, de como é visto isso hoje, as técnicas e as ferramentas de liderança no mundo corporativo e fora da igreja, se você acha que isso influencia ainda a nossa cultura, ou se a visão para com os seminários mudou. Estou sendo clara? Está fazendo sentido? Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Letícia. Bom, eu posso colocar da minha perspectiva, não sei se existe uma resposta certa, mas eu acredito que nós hoje valorizamos muito mais o estudo. Não é só discipulado, andar junto. Acho que essas coisas são valiosas e eu acho que são importantes. A gente não deve abrir mão delas, porque você não aprende tudo na academia. Você precisa de vida também. Mas a gente também precisa de ensino doutrinário e quando a gente perde aquela hierarquia e autoridade que a gente tinha antes, as dúvidas das pessoas não são mais respondidas, porque elas não eram, mas você ganhava conformidade porque você tinha uma estrutura de autoridade de cima para baixo. Né? Então, você tem dúvida disso? Esquece isso e segue o que a gente está falando. Agora, na estrutura atual da igreja, não dá para fazer assim. A gente respeita a liberdade das pessoas. Então, como é que você convence alguém? Com conhecimento, né? Conversando. Então, acho que hoje em dia você precisa de mais sabedoria e é valorizado o conhecimento. Existem práticas corporativas que não são positivas. Existem outras que talvez sejam. Acho que o importante é testar cada coisa com a Bíblia, se ela não tem ofendido, não tem ido contrária. Eu acho assim, algumas práticas são boas e são teoricamente neutras, elas não têm impacto, assim, elas vão alcançar o seu objetivo. Outras, você precisa ver se elas podem ser nocivas. Mas mesmo que tenha uma prática boa, que vá funcionar, ainda assim você precisa colocar ela subordinada a Deus, a palavra e ao bem-estar das pessoas, à fé das pessoas. Eu acho que não dá para a gente simplesmente, isso aqui é uma prática boa, vai dar resultado, vamos usar. Acho que a gente precisa pensar, não, a igreja, ela tem ela vai se relacionar bem com essa prática, ela vai receber e vai fazer bem para as pessoas espiritualmente. Se for, não tem problema. Sim, mas eu estou falando aqui opinião, se alguém... Como eu vejo. Eu acho que eu só ia complementar, o Samuel, para a Letícia, essa questão do ensino, e eu acho que a gente tem um pouquinho até da história, que isso que a gente está trazendo, que lá no passado, lá nos Estados Unidos, as igrejas de Cristo, elas tinham as escolas, as universidades, onde os cristãos, os filhos dos cristãos frequentavam, os ministros tinham esse tipo de formação. E eu acho que com a tendência, quando a nossa igreja foi surgindo, até o Samuel falou isso na época de que
para eles não fazia muito sentido você mandar alguém ser treinado num seminário da Igreja de Cristo, uma vez que tinham, de fato, algumas discrepâncias na maneira que você via a maneira de crescer. Quando a igreja chegou aqui no Brasil, mais ainda, porque aqui a gente não tinha seminário nem de uma e nem de outra, e num sentido você estaria sendo incentivado a procurar um seminário de uma igreja evangélica tradicional. Aqui naquela época a gente não via isso com bons olhos, né? Você iria receber uma formação que provavelmente iria entrar em choque com muitas coisas do que a gente pensava. Mas o que eu queria dizer é que hoje a gente sente que há um despertamento para que os irmãos, para que os cristãos possam buscar algum tipo de formação acadêmica, né? Então, a gente vê isso meio que ao redor do mundo, muitos mestres sendo levantados, pessoas que estão estudando, pessoas que estão buscando esse tipo de formação. Então, eu diria que, de fato, é uma mentalidade que atualmente está muito forte. Então, acho que veio de um progresso, um crescente. Então, respondendo sua pergunta, hoje, de fato, há um incentivo, assim, de uma forma geral, para que pessoas que tenham o prazer, o interesse, a disposição, possam, de fato, buscar algum tipo de formação teológica. Sérgio, posso acrescentar uma coisinha rapidinho com isso? Sim. Eu acho que o que Sérgio falou sobre as faculdades da Igreja de Cristo, que de fato eu acho que não existe esse tipo de coisa aqui no Brasil, é interessante porque você tinha uma geração de pessoas que formaram da Bíblia nessas universidades e foram entrar no Crossroads, movimento de Crossroads. Então, não era como se você tinha ninguém com formação na Bíblia lá. Tinha muitas pessoas que foram para faculdades da Igreja de Cristo que tinham formação da Bíblia e eles estavam ensinando pessoas. Então, essa opção, como o Sérgio falou, não tinha aqui. Então, isso às vezes a gente pode olhar de volta. Ninguém tinha formação da Bíblia, tipo, bastante pessoas tinham, mas da Igreja de Cristo que eles saíram. Então, eu acho que também isso é uma coisa, só queria acrescentar para talvez esclarecer como era a situação. Por exemplo, o próprio Miguel Teleferro fez estudo, acho que não mestrado em Bíblia. Eu acho que mestrado na Bíblia, no Abilene Christian University. Obrigado, Salomão. Williams? Ok, obrigado. Não, e assim, tá sendo falado, né, que no começo não era assim, aquela coisa radical, era melhor, depois ficou ruim, né? E só podendo comentar, porque eu vivi isso, né? Eu conheci a igreja em 89 e quando eu conheci já era o João e a Bárbara que estava na liderança da igreja. Mesmo assim, não era daquela forma, né, pesada no começo. Realmente não era, mesmo com a liderança deles. Foi isso, eu percebi que teve uma grande mudança depois de uma conferência dos líderes mundiais. Se eu não me engano, acho que foi em 94, né, que o Kip McKean chamou todos os líderes mundiais para arrependimento e todos lhe confessaram o pecado e tudo mais, né? Se abriram tudo. E João e a Bárbara eles voltaram para São Paulo com essa orientação do Kip McKean, reuniu toda a igreja e falou na frente da igreja ali: a partir de agora a igreja de São Paulo só tem 2 membros, eu e a Bárbara. E a partir daqui, todos iriam passar por um tempo de confissão, todos iam ter que confessar os seus pecados e tudo mais, para poder voltar a ser membro da igreja. Um membro compromissado e tudo mais. E tudo isso por quê? Porque existia esse alvo mundial, que foi falado, né? Que era, acho que, se eu não me engano, era para criar 10 mega igrejas, que era um determinado número de membros da igreja, não sei se era com 100 mil membros da igreja, e São Paulo era uma delas. E eu lembro que quando eles voltaram, depois disso,
era assim, aquela coisa de evangelismo e tudo mais era muito mais radical. É contabilidade, que antes não tinha realmente contabilidade no começo, né? Era contabilidade diária e tempo com Deus e tudo mais. Porque a gente tinha uma meta, né, de atingir esse alvo. E era assim, era campanha atrás de campanha, campanha atrás de campanha, todo mês era campanha. Dava até medo de você começar a estudar a Bíblia com alguém no final do mês. Porque senão você era desafiado a varar a noite para batizar o cara antes do dia 30, né? Para atingir o alvo. Né? Eu lembro que eu cheguei a estudar a Bíblia com um cara das 10 da manhã até as 10 da noite. No dia seguinte a gente batizou o cara. Né? E foi a última vez que o cara apareceu na igreja. Mas acontecia coisas desse tipo mesmo. Mas foi depois desse alvo aí das mega igrejas que eu percebi. Obrigado, William. Yara? Yara, seu microfone está fechado, a gente não está te ouvindo. Eu também sou da época do William. Fui batizado em 89, né? E realmente não era a pressão que começou depois desta reunião, em que como eu disse o João Porter para mim uma vez, deixamos de amar para batizar, porque tínhamos que atingir o alvo de mega igreja. São Paulo era uma deles. Então, como o William falou, a gente tinha que convidar, estudar. Não havia tempo de amar essas pessoas que foram convidadas. Então, a igreja deixou de ser a igreja de Cristo, do início, com amor, com conhecimento, com união, para ser uma igreja extremamente calculista em números. Mas a igreja e que tivemos um longo período assim, porque tínhamos que ser uma mega igreja. Esta foi a grande causa da queda da Igreja de Cristo, na minha opinião, porque quem não suportava esse ritmo, deixava, porque nem sempre deixava, porque não amava a Deus, não queria ser uma discípula, porque não aguentava. A pressão era muito grande. E por uma meta de uma mega igreja, que São Paulo não tinha condições de ser uma mega igreja ainda, estávamos muito no início, mas era isso mesmo. Claudião? Boa noite a todos. Poxa, Samuel, quero te agradecer aí, foi muito proveitoso aí essas 2 aulas que você nos passou. Salomão, com as 3 que ele começou aí, falando dos Stones, dos Campbell, assim, foi bem bacana, né? E eu estava muito curioso para entrar na nossa história, né? De 79 para cá. Eu fui batizado em 93, então, o que o Williams comentou não foi em 94, foi em 92 isso aí, Williams. Foi antes de eu ser batizado. Então, foi em 92. Quando eu entrei em 93, isso já tinha acontecido, né? Tem até uma história bem famosa que foram chamados de vacas de Bazã, né? Então, foi bem louco esse período aí, foi um período bem tenebroso aqui em São Paulo. Mas o que me anima é ver que é a nossa história, né? Então, a nossa história tem as coisas boas e as coisas ruins. Então, eu quero só agradecer, porque acho que se nós estamos aqui é porque Deus nos sustentou, né? Deus nos trouxe até aqui e havia um propósito. Eu lembro de muitas situações que a gente viveu mesmo. Tudo que você falou aí, Samuel, né, com o Chuck Lucas, todo esse pessoal aí, a gente já pegou uma época até 2002, né, quando veio as cartas em 2003, aqui em São Paulo, com a Inquit. Então, assim, a gente viveu esse período de muita estatística, então foi um período bem louco mesmo, né? E a gente enfrentou, né? Acho que quem permaneceu enfrentou isso e viu o poder de Deus, né? Então, eu acho que eu queria até, não sei,
a gente vai parar agora, essa última aula, mas a gente podia ter um tempo, o Serjão, o Bruno, para falar um pouco mais sobre isso, né? De corações que foram feridos, corações que foram machucados, para a gente poder, de alguma maneira, curar, né? De alguma maneira, a gente encorajar esses irmãos a se reconectarem com Deus. A gente sabe que muitas pessoas foram feridas mesmo, deixaram a igreja, saíram magoadíssimas, e eu acredito que a gente pode, né, nós que somos mais velhos na fé aí, que viveu essa história, acho que a gente podia ter um tempo legal para animar esses irmãos que se sentiram machucados, né? Mas, assim, eu gostei muito do que você passou, né, para nós aqui, a gente conhecendo um pouco da história, a gente já, quando a gente era batizado, quando a gente foi batizado, havia, né, um movimento de restauração, então falava da cabeça, os movimentos religiosos, eles tinham donos, né, e a gente não, a cabeça era Cristo, mas na realidade a gente viu que não era isso, então havia um cabeça, que era o Kiko Marquinhos, então a gente acabou vivendo uma coisa que não era para viver, né? Então, assim, então há muitas histórias, né, para a gente compartilhar, para a gente até mesmo entender essa segunda parte agora, que é a ICI, né? Em 2005, aí, lá, do KIP deixa definitivamente a nossa igreja aí, e aí ele traz muitas pessoas com ele, leva muitas pessoas com eles do nosso grupo. Aqui no leste a gente passou muita dificuldade com alguns irmãos que foram com ele, então assim, a gente teve que enfrentar muitas situações aqui. Então a história é bem extensa do período de 2003 até agora, né? Acho que a gente podia pensar num plano aí de como ajudar. Eu falei um pouquinho com o Salomão no sábado, até de algumas ideias que eu tenho, depois eu queria falar com o Serjão sobre isso. Mas eu acho que é bem bacana a gente poder, de alguma maneira, restaurar, né, corações, encorajar esses irmãos a se conectarem com Deus, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. Mas eu quero muito agradecer mesmo, foi incrível ver as aulas do Salomão, a sua, Samuel, então, assim, bem enriquecedora, foi demais, eu gostei muito. Muito obrigado. Legal, obrigado, Claudião. Eu não sei se foi exatamente isso que você falou, mas só lembrar que a gente ainda, na semana que vem, ainda tem mais uma aula sobre a história, tá? Não termina hoje. Tá? E Samuel, antes de passar para quem está com a mão levantada, eu só vou te fazer uma pergunta que está aqui no chat, para a gente acabar não passando. O Alexandre perguntou assim, Samuel, para você, até onde está o braço de Deus em toda essa história da igreja? Pelo menos nessa parte que você acabou de ensinar, né? Ele falou, afinal de contas, em primeiro lugar, é Deus que está no controle, não o homem, né? Essa é a convicção que ele tem. Então, ele queria saber de você como você enxerga aí a mão de Deus nisso tudo, né? Já que ele que está no controle. Oh, que pergunta. O que eu assim, eu acredito que Deus trabalha no coração das pessoas, muito mais do que no movimento de todas essas situações. E, bom, eu acho que a gente aprendeu muito sobre a liberdade em Cristo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu muito nesse período, olhando para a história do passado, até mesmo no sentido de nós não temos autoridade sobre a vida das pessoas, até mesmo aqueles que querem pecar. É claro que existem ações que a igreja vai tomar, porque a gente não vai viver numa comunidade que alguém continua pecando, mas a gente não tem autoridade para dizer para de pecar, senão a gente não tem essa autoridade de ameaçar as pessoas. Então, na verdade, até eu falei na pergunta da Letícia, né, sobre quando alguém tem algumas dúvidas, a gente precisa do conhecimento, e eu acredito que precisa, mas em última instância a gente precisa depender de Deus e do Espírito dele, e não da nossa força, da nossa capacidade. Acho que
enfim, eu vejo o braço de Deus ensinando a gente a ter humildade e confiança mais profunda nele e no trabalho dele, sem deixar de ser comprometido com a missão. Bom, isso. Legal, obrigado. Sueli? Boa noite, vou ser bem breve. Pensando na Igreja de Boston, quem eram os mentores do Kip McKean para tomar todas as decisões? Porque ele, com certeza, não, né, tinha pessoas ao lado dele, né, sobre cada decisão que ele tomava, o que se fazer, né? E quem eram, não sei se vocês sabem, quem eram os mentores dele. Muito obrigada mais uma vez. Quando o Kip McKean foi para a igreja de Lexington, ele foi convidado por 2 presbíteros de lá. Um dos presbíteros, depois de um tempo, saiu da igreja porque discordou das metodologias do Kip, e o outro ficou. Mas eu acredito que uma das pessoas que foi influente, assim, o Steve Johnson foi uma pessoa que teve com ele em Charleston, e ele foi um evangelista adjunto do Kip. Eu acho que eles tinham uma boa amizade, eles trabalharam muito tempo juntos. E depois de um tempo, o Al Bird e a Gloria Bird, que foram presbíteros na igreja de Burlington, se uniram ao movimento. Eu acredito que, na verdade, quando tinha alguma situação, quem ficava na frente não era o Kip, era o Al Bird. Quando a Igreja de Cristo de Boston foi para a TV, tem até uma cena icônica, né, que a entrevistadora pergunta: Kip McKean, como é que é isso aqui e tal? Ele esperando o elevador, doido para o elevador chegar sem responder nada para ela. Aí, até que ele entra no elevador e vai embora. Mas quem participa da entrevista é o Al Bird. Então, o Al Bird, eu acho que é uma pessoa que teve uma influência sobre o Kip, né, no trabalho com a vida dele. E bom, eu acredito que o próprio Bob e a Pat Gamble, que eram pessoas fortes na igreja de Lexington, também trabalhavam com ele, mas a sensação que me passa é que ele tinha uma personalidade mais forte e obstinada. Então, que por ele estar numa posição que na cadeia é a posição mais alta do topo, se ele não se permitisse ser persuadido, dificilmente ele tomaria uma decisão diferente. Então, mas pelo que a gente vê da história e o que ele aprendeu em Crossroads, ele não parece ser alguém totalmente obstinado, sem considerar também algumas coisas com humildade. Mas todos nós podemos pegar atalhos e cometer erros. Mas eu vejo essas pessoas, o Al Bird, o Bob e a Pat Gamble, o Steve Johnson, são algumas pessoas que estavam ao lado dele em momentos chaves. Muito obrigada. Yara, você está com a mão levantada, você ia perguntar de novo ou ficou da outra? E está fechado o seu microfone. Sim, eu vou só complementar alguma coisa aqui, mas primeiro quero agradecer ao Samuel e o Solomon. Essas últimas aulas têm mexido muito com o meu coração, porque me dá uma emoção bem grande de ver esses passos que eu passei junto à Igreja de Cristo. E quanto ao braço de Deus, eu sei que ele ficou o tempo inteiro, tenho certeza, a ponto de ter essa revolução para começar essa etapa que nós estamos. Porque se não fosse o braço de Deus, nós estaríamos completamente perdidos, num sofrimento muito grande, sem ter o ponto principal, que era o amor para as pessoas. Então, Deus nunca nos abandonou, não. Passamos por provações e hoje estamos vendo uma nova etapa que também tem coisas para ser mudadas, porque o mundo entra sempre em movimento e o ser humano também. Mas para mim foram maravilhosas essas aulas. Eu fiquei me lembrando, principalmente vendo os velhões aqui de fé,
e recordando o tempo que nós todos passamos, né, Williams? E, então, quero agradecer muito, Samuel, foi muito especial. Solomon. Salomão, Queria quer dizer. Obrigado. Salomão, sou brasileiro, com Salomão. sotaque forte. Eu queria agradecer a Samuel, ainda mais forte no final do ano, quando eu fico mais cansado, mas enfim. Eu queria agradecer Samuel. Nossa, eu acho que essa parte, falar da nossa história mais recente, é bem mais desafiante. Né? Você falou, eu fui batizado em 2001. Alguns de vocês já estavam aqui antes. Não é mais história de anos atrás, é história recente, né? Estou fazendo elogio da idade de vocês, tá? E eu acho que isso se torna desafiante, porque memória, a gente sabe que a memória não é preciso, é muito dependente das emoções, as coisas que a gente passa, e falar com precisão, mas também empatia para o que as pessoas têm passado, mas também falar das coisas boas, coisas difíceis, desafiantes, até ruins, né? E falar isso de uma forma, eu vou usar uma palavra, sem ser sensacionalismo, ou muito voltado por eu quero causar um certo efeito, mas eu vou falar o que está acontecendo com uma coragem, é muito difícil. Eu não sei se eu conseguiria. Espero que eu tenha sua sabedoria um dia para poder fazer isso. Então, eu queria agradecer. Eu acho que essas duas aulas são desafiantes. Eles são corajosos e necessárias. Então, eu queria agradecer pelo trabalho que você está fazendo. Me inspira bastante. E eu fico muito feliz continuar aprendendo com você aula que vem e deixar você guiar nossos pensamentos. Então, obrigado. E obrigado por todos que compartilharam também sobre suas experiências. Obrigado, Salomão. Rômulo. Valeu. Samuca, você mostrou aí, quando você estava falando sobre os estudos bíblicos, você mostrou, quando surgiram e tal, você mostrou o estudo da vinda do reino de Deus, né? E eu não sei se é esse o estudo, mas eu sei que a gente tinha um estudo de o reino de Deus e igreja verdadeira, né? Só que quando você mostrou o estudo, a lista dos estudos, quando você falou do estudo de igreja, você comentou o estudo sobre igreja universal, no sentido de universal, né? Não a universal. Então, eu queria saber quando foi que, ou se já era naquela época, se a gente já tinha a ideia de que nós éramos a igreja verdadeira e o reino de Deus. Eu posso estar falando bobeira aqui, mas pelo menos o meu entendimento, é o que eu sei, bem, enfim, que a gente interpretava como o reino de Deus era a gente, era a nossa igreja. Não sei se estou falando bobagem, mas é pelo menos como eu me recordo e entendi as coisas. Eu queria saber se já estava naquela época ou como é que foi que isso surgiu, quando surgiu. Obrigado. Obrigado, Rômulo. É uma ótima pergunta essa. Eu vou precisar estudar um pouco mais para te falar isso. Mas na minha ideia inicial, assim, quando nós éramos parte da Igreja de Cristo, e uma das igrejas, o Movimento de Boston, era parte da Igreja de Cristo. Então, a igreja, a ideia, por exemplo, o estudo de igreja, ele era um estudo falando que a igreja não deve ser denominacional, mas uma igreja de Cristo, como a Bíblia chama. Então, a ideia desse estudo de igreja é mostrar que existe a Igreja de Cristo, não uma denominação. Apesar do que a Igreja de Cristo é uma denominação, querendo ou não. Mas o pano de fundo é esse, mostrar que só somos Igreja de Cristo. E quando o estudo foi feito lá em 81, né, essa série,
o que eu entendo é que ele quis passar isso, e não além disso. Mas existia uma sensação de identidade, porque eles acreditavam que para ser um cristão você precisa do batismo, e para você ser batizado, você precisa ser um discípulo. E para ser um discípulo, você precisa ter uma vida em que Jesus Cristo é Senhor. Então, eles tinham muito fechado o que era um cristão. Então, isso dava para eles essa sensação de que a gente está no lugar certo, a gente está fazendo a coisa certa, a gente entende quem nós somos. E eles eram parte das igrejas de Cristo, que é da Mainline Church of Christ, da linha principal das igrejas de Cristo. Eles também faziam parte. Agora, em 86, as coisas começaram a mudar, porque eles eram um remanescente escolhido de Deus. Os únicos que realmente tinham um compromisso total, não era de todo mundo, eles tinham um compromisso total. E aí foi divisivo, né? Então, essa reconstrução, essa teologia do remanescente foi que deu para a nossa comunidade essa visão ainda mais exclusivista, né? É isso que eu penso, mas eu vou dar uma olhada com mais calma sobre isso. Obrigado. Samuel, você me permite só comentar Claro. isso, talvez, que o Rômulo perguntou? Quando eu estudei a Bíblia no começo de 87, 88, de fato, aqui em São Paulo, a gente tinha esses dois estudos, tanto o estudo do reino quanto o estudo da igreja. E, de fato, o estudo do reino era um dos meus favoritos, porque ele faz toda uma perspectiva histórica, né, vindo lá do Antigo Testamento, e que realmente eu acredito que ele precisava ter sido feito um ajuste, e fazendo isso hoje, ele continua muito válido. O problema é que, no estudo do reino, a gente simplesmente vinculava que o reino era só a igreja, e aí o próximo passo, ao fazer o estudo da igreja verdadeira, meio que a gente se assumia como sendo a igreja que tinha essas características da igreja verdadeira. Então, assim, por lógica, racionalmente, você ia fechando e chegava nessa ideia de que, olha, nós somos os discípulos, então a gente faz parte dessa igreja que a Bíblia fala, que é a igreja verdadeira. E eu lembro de perguntar isso algumas vezes para quem estava estudando a Bíblia comigo, e ele falava, olha, mas não se preocupa com isso. Se a gente estudar a Bíblia com alguém que já é um discípulo, que já segue isso, a gente vai estar juntos no mesmo movimento, então a gente vai caminhar juntos. Então, isso meio que ajudava a entender. Tipo, se a gente cruzar na rua com alguém e estudar que é um discípulo, ele vai estar com a gente. Mas, de fato, essa semente já era a semente que veio lá de trás e que estava aqui no nosso grupo e que a gente trouxe por bastante tempo com essa mentalidade de nós sermos a única igreja, né? Então, assim, só para trazer isso ao longo do tempo, eu sei que a gente tem mudado muito na maneira de pensar, mas lá em 87 era exatamente isso. Nelson? Só um comentário, Sérgio, sobre a pergunta do Rômulo. Assim, tem dois materiais interessantes, um do Douglas Jacob e o outro do Tom Jones, e do Steve Brown, sobre o reino de Deus. E ele fala especificamente até sobre esses estudos. É bem legal, se você tiver como ver, qualquer coisa eu te empresto, eu tenho. Mas é bem legal. Samuel, queria te agradecer também, né, todo esse trabalho de pesquisa, né, e transformar em algumas aulas para a gente, né? Muito obrigado. Como foi falado, né, para a gente que está há mais tempo na igreja, isso traz muitas lembranças, muitas reflexões, né, com certeza, tá? Mas o que eu queria te perguntar é um pouco de curiosidade, né? Eu fiquei... Porque isso nunca era falado, né? Eu lembro, por exemplo, o que
o que motivou o conflito entre Kip e Sgampel, né? E também, quando você mencionou, acho que foi da parte da Igreja de Cristo, quando eles formularam 14 itens sobre divergências, né, com o movimento de Boston, fiquei curioso de saber quais eram as coisas principais, né? Se você puder trazer um pouco desses itens. Ô, Nelson, obrigado, hein, pela pergunta. Agora, eu vou te falar, eu não sei qual que era o conflito entre o Kip e a Pat Gamble. Talvez no futuro a gente pode perguntar para o Douglas Arthur, que é o filho dela, talvez ele saiba, mas eu realmente não sei qual que foi o conflito em si, né? Mas sobre as divergências, eles citaram 14 divergências, mas na lista, né, algumas coisas que eles discordavam, né? Era o conceito de parceiros de oração e o uso do livro do Plano Mestre de Evangelismo, que eles alegavam ser escrito com uma teologia liberal de teólogos de aquela guiado pelo Espírito Santo, essa teologia liberal. A outra coisa que eles alegaram foi eles terem permitido que mulheres orassem na presença de homens. Foi outra coisa que lá os presbíteros que cortaram, né, o financiamento deles falaram, né? E também eles questionaram, né, a questão de você só ser batizado depois de você adquirir uma certa maturidade. Isso foi uma coisa que eles questionaram também. Mas, enfim, esses 3 pontos eu tenho. Os demais, eu vou precisar consultar outro documento. Mas esses eram alguns dos 3 pontos. Ok, obrigado. Pessoal, como acho que a gente está terminando as perguntas, Samuel, realmente, queria muito te agradecer. Você foi, como o Salomão disse, bem corajoso em trazer várias questões que a gente conhece, algumas que a gente até já tinha esquecido, mas que mostra todo o caminho que a gente percorreu para chegar até aqui, né? Eu lembro sempre que o Denilson comenta que isso é a questão de ser um movimento, é algo que a gente vai aprendendo com o tempo e tomando decisões, né? Mas queria muito te agradecer por tudo que você contextualizou, e sabendo que a gente ainda tem mais uma próxima aula com bastante coisa aí. Então, muito obrigado, irmãos, também obrigado a todos pelas perguntas, pelos comentários, e por estar aqui junto com a gente. Então, ótima noite a todos, obrigado mesmo.